Vamos continuar então com a nota, a segunda parte da nota do parágrafo 11 do Organon da Arte de Curar, onde estamos discutindo aqui o que é a influência dinâmica ou a força dinâmica, né? O que quer dizer para o Hahnemann a natureza espiritual e material dessa força, né? Então, retomando, a gente já vem analisando o que significa, então, na física atual, né, a gente ter uma força dinâmica, algo que trata do movimento dos corpos, da influência entre as forças, né? Num sentido figurado, é aquilo que pode promover uma modificação interior, uma dinâmica, provoca uma evolução em alguma coisa. Então tem um pouco desse sentido figurado também. E o físico hoje baseado na física quântica, nas energias que atuam no interior da matéria ou também das influências dinâmicas e materiais exteriores. Então é como se o Hahnemann, na sua observação, conseguisse colocar bases que são cientificamente corroboradas hoje. Então, o vitalismo é uma corrente, né, que diz aonde a energia vital, que é o que flui, mantém o universo inteiro em harmonia, em movimento, em funcionamento, possui uma força própria, capaz de impressionar o nosso corpo sensível. Então, a gente tem a condição de sentir a interferência da força, né? Apesar dela não estar agindo de forma material, direta no corpo, através de uma força mecânica, uma alavanca, etc. Então, nós vamos seguir. Meu nome é Walter Soecanoz, eu sou médico homeopata, sou cofundador do Instituto Verde de Homeopatia e Desenvolvimento Humano e venho aqui trazendo essa discussão da obra do Hahnemann, a exposição da doutrina homeopática ou o organon da arte de curar, tá? E nós usamos essa sexta edição direto do alemão, do Grupo de Estudos Homeopáticos de São Paulo, Benoamir, que é uma tradução bem atual para o português e que mantém uma qualidade muito boa, né? Revisada a cada reedição, né? Então, de uma forma que a gente pode trazer uma aproximação maior do que o Hahnemann pensou sobre essa questão da influência dinâmica. Então, seguindo aqui para essa segunda parte da nota, né, ele vai, primeiramente, dar exemplos, como é o exemplo do ímã sobre o ferro, né, dessa influência de campo imaterial. Ele vai trazer agora para o uso dos medicamentos. Então, ele fala que, de modo semelhante, deve-se considerar o efeito dos medicamentos no homem vivo. As substâncias naturais que não se apresentam como medicamentos são apenas medicamentos desde que possuam a força, cada um uma própria específica, de alterar o estado do homem pela influência da natureza espiritual dinâmica, por meio da fibra sensível viva, sobre o princípio vital de natureza espiritual que controla a vida. Então, leia-se aqui, a gente já vem falando isso, onde ele coloca natureza espiritual, leia-se imaterial, que é o efeito dinâmico de uma força sobre um corpo ou uma outra força, trazendo esse movimento exterior ou interior, né, consequente à influência desse jogo de forças, né, como propõe a física. A propriedade medicinal daquelas substâncias naturais, a que chamamos, em sentido mais estreito, de medicamentos, refere-se apenas à sua força de causar alterações no estado de vida animal. Só esse princípio vital de natureza espiritual
estende-se a sua influência dinâmica de natureza espiritual, alteradora do estado, assim como a da vizinhança de um polo magnético pode comunicar ao aço sua força magnética, isso é, por uma espécie de contágio, mas não outras propriedades, como por exemplo a mais dureza ou dutibilidade. Então, o que ele está dizendo aqui, que essa força, ela tem uma ação específica. E os medicamentos, eles vão trazer essa qualidade também de agir de forma específica. E eles vão alterar a dinâmica da reação do corpo, da força vital do organismo, de tal forma a imprimir nesse corpo sensível os sinais e sintomas que vão ser depois relatados ao médico, ao observador. Isso é muito importante, essa especificidade que dá que a cada medicamento nós vamos ter um tipo, um quadro de ação. E assim, cada substância medicinal especial altera, por uma espécie de infecção, o estado do homem de maneira peculiar, exclusivamente sua, e não de maneira peculiar a outro medicamento. Tão certo quanto a proximidade de uma criança com varíola comunicará a uma criança sã só a varíola e não o sarampo. Então aí também ele está rompendo um pouco com e forçando a nossa mente materialista a fazer um raciocínio mais profundo. Então, nós sabemos que na infecção nós encontramos várias características necessárias e suficientes para se produzir a infecção. Então, o vírus, no caso aqui, ele dá o exemplo da varíola, que vai dar um tipo de doença específica, ele não vai produzir o mesmo quadro do sarampo, que é outro é, princípio nosológico específico, peculiar, que vai dar um quadro de sarampo. Mas só o vírus é necessário, mas não suficiente. A alteração vital é necessária também, né? E muitas vezes o vírus, uma pequena quantidade, já vai ser suficiente. Então, nós vimos muito na pandemia é, de, de, do coronavírus a acontecer das pessoas terem contato com os doentes, entrar em contato com o vírus e não ter a manifestação da doença. E outras pessoas que iam lá fazer o teste, por exemplo, de detecção do vírus e não tinha uma viremia ou não tinha uma alteração de exame, mas faziam o quadro da doença. Então, aqui ele está demonstrando que esse é o princípio que ocorre na infecção, que não é só material. Esse que é o bug, que normalmente hoje a gente tem uma relação de causa e efeito, como se fosse algo mecânico, um tubo de ensaio, não levando em conta a propriedade inerente ao nosso organismo de reação vital. Então, deixa eu levar aqui um pouquinho para a gente ir um pouco mais à frente. Essa ação dos medicamentos sobre o nosso estado ocorre dinamicamente, como por infecção, completamente sem comunicação de partes materiais de substância medicamentosa. Então, ele está dizendo aqui que a substância medicamentosa altera dinamicamente esse corpo sensível, dinâmico e material que possui o ser humano. Então, isso daí está de acordo com as bases da imunoalergia humana, aonde a gente tem a alteração, que é a reação imunológica para o lado da alergia, porque quando vai para o lado da imunidade, neutraliza. Para o lado da alergia, ela é uma halos alterada, é uma reação não habitual imune,
que é o que predomina no ser humano. Então, ela vai produzir sintoma, por quê? Ela forma uma, é, uma molécula, né, que pode ser já mobilizada pelo nosso sistema inespecífico, ou depois por um sistema de defesa específico, aonde a gente tem um anticorpo que vai produzir um choque antígeno-anticorpo, e essa molécula, essa substância, vai agir no órgão de choque. Ao agir nesse órgão de choque, se o corpo está dinamicamente alterado, que é o corpo doente, ele vai ter uma reação alérgica, ou seja, vai alterar na quantidade, como eu falei, eu dei o exemplo anterior, uma pequena quantidade, às vezes indetectável, é suficiente para desencadear, na força, então essa pequena quantidade pode dar uma força tremenda, dependendo dessa alteração que o organismo está, né? Então é muito claro, por exemplo, um exemplo rapidinho, quando a gente está doente, não se leva flores para o doente, porque só de sentir o cheiro da flor você já pode ter enjoo, já pode passar mal, ter dor de cabeça, tontura. A mesma flor que quando você está no estado de saúde, você acha o perfume delicioso. Então não precisa do material em quantidades grandes, muitas vezes de olhar a comida, por exemplo, quando a gente está doente, a gente olha a comida e tem repugnância, tem sintoma, o corpo reage. Por quê? Formou essa reação interna e ela está alterada na intensidade, ela está alterada na quantidade, né? Então, a outra alteração é no tempo, porque basta ver a comida e você já fica enjoado, não tem nem que entrar comida dentro do teu corpo. Então, através desses pequenas observações de como reage a nossa força vital, a gente vê que o nosso corpo não é esse tubo de ensaio e essa relação causal mecânica, como esse pensamento mais simplista trazido para a gente na atualidade. Seguindo aqui, muito mais força curadora manifesta-se num caso mórbido apropriado pela menor dose dos medicamentos melhor dinamizados, em que pode haver, de acordo com cálculos, apenas tão pouca substância material que sua pequenez não pode ser imaginada nem concebida pela mente mais aritmética, do que por doses grandes do nosso remédio em substância. Aquela pequeníssima dose pode, portanto, conter quase inteiramente a força medicinal de natureza espiritual pura, livremente despida e realizar apenas dinamicamente tantos efeitos quanto nunca podiam ser obtidos pela substância medicinal bruta, tomadas mesmo em doses altas. Então, aqui estamos observando como o raciocínio do Hahnemann vai trazendo a, uma ideia para a gente de como o medicamento homeopático, que está em alta diluição, mas em alta dinamização, produz sobre esse corpo sensível os seus efeitos dinâmicos. Então é muito bonito ver como isso vai encadeando com o que há de mais moderno na observação científica atual, já que dentro da observação pura da homeopatia. E nessa nota do parágrafo 11, que tem que ser lida com muito cuidado, né, ele já nos alerta lá no início que a gente precisa modificar o nosso modo de pensar, de raciocinar, como diria Edgar Morin, é o que é melhor, ter uma cabeça bem feita ou fazer bem a cabeça. Então a gente não quer fazer a cabeça de ninguém, é que a gente quer ter um bom pensamento, um bom método. Então, o nosso método é científico porque ele está de acordo com os cânones da ciência. Então, Hahnemann não está inventando uma nova forma de explicar nada. Isso tudo está encontrado na física moderna, na biofísica e na bioquímica moderna.
Então, não é nos e segue aqui, não é nos átomos corpóreos desses medicamentos altamente dinamizados, mas nem na sua superfície física ou matemática, com que as forças maiores dos medicamentos dinamizados são interpretados, como ainda bastante materiais, mas em vão. Então, que se encontra a força medicinal, mas sim a força medicinal específica liberada pela substância medicinal, que jaz invisível no, no glóbulo umedecido com sua solução. Uma informação, então, que vai ativar o nosso processo dinamicamente. Então, agindo sobre o organismo inteiro, já por contato com a fibra animal viva, sem poder comunicar em qualquer matéria, pois, por mais atenuada que seja, e age tanto mais fortemente quanto mais livre e imaterial ela se tornou por meio da dinamização. Então, é muito bonito a gente perceber como o raciocínio vai tirando a gente dessa prisão materialista e levando a gente a olhar a matéria naquilo que ela está constituída, ou seja, energia. A energia com seu movimento produzindo campos, forças e interações dinâmicas, né? Então, é um conceito mais profundo e mais moderno, né? Seguindo uma corrente vitalista, só que agora baseada no que mais de profundo existe na ciência, mais atual, que é a física quântica. Então, não é medicina quântica, que isso aí é uma, um termo que, ao meu ver, não ajuda no debate. É o que nós observamos no indivíduo doente e no indivíduo sob tratamento corrobora aquilo que a ciência fala de mais moderno. Então, eu queria deixar isso bem claro. Então, aqui eu aconselho todos a voltarem mais e mais vezes sobre o parágrafo 11 do Organon e se deter muito detalhadamente na nota, porque na nota ele vai colocar uma coisa que pouco o Hahnemann faz, algo de especulação científica, porque o mais importante é a observação clínica, que é o que age, o que realmente reagiu e provocou a doença, o que realmente reagiu e provocou a cura, restaurou ao estado de saúde. Então, essa é a observação primeira. A explicação, ela tem algo de mecânica, ela tem algo de usar um raciocínio, então ela precisa de um método, né, mais apurado para que possamos não cair nesse dogma materialista atual. Um abraço.